Olá e bem-vindos ao nosso webinário sobre dolarização e sucessão patrimonial. Meu nome é Gustavo Couto e eu sou vice-presidente executivo da Five Rings Financial e Global Wealth Consulting. Eu estou morando aqui nos Estados Unidos há mais de 20 anos e como consultor financeiro, o que as pessoas nos perguntam o tempo todo é: devo ou não dolarizar? Essa resposta depende muito de quais são os seus objetivos. Quer você esteja morando com a sua família aqui nos Estados Unidos, mas ainda tem o seu patrimônio em outros lugares do mundo, como no Brasil, por exemplo, quer você esteja com a sua família morando em outros lugares do mundo, Brasil ou outros países, mas tem uma parte do seu patrimônio ou quer ter uma parte do seu patrimônio aqui em dólares. Vale a pena ou não dolarizar? Essa é uma questão. Antes de responder, vamos entender se você está buscando objetivos a longo prazo ou ao curto prazo. Para te responder isso a curto prazo, nós não somos, esse não é o nosso objetivo, não é a nossa especialidade responder essa pergunta a curto prazo. Por quê? Porque isso é uma questão cambial, é uma questão de especulação no câmbio. Será que faz sentido comprar? Será que faz sentido vender agora ou nos próximos 2 a 3 meses? Não é esse o nosso objetivo. O nosso foco é pensar no planejamento da sua riqueza, do seu patrimônio a longo prazo, 10, 20 ou 30 anos. Aí sim, se esse é o teu interesse, continua aqui com a gente, porque é isso que nós vamos tratar nesse webinário. Antes de começar, deixa eu fazer a pergunta básica aqui para vocês. Faz de conta que hoje o câmbio está valendo, para cada dólar, vale R$ 5, e cada dólar vale 50 pesos. Deixa eu perguntar aqui uma pergunta ilustrativa para você. Se nós tivermos 3 famílias, a família número 1 tem US$ 1 milhão, a família número 2 tem 5 milhões de reais, e a família número 3 tem 50 milhões de pesos. Pergunta qual é? Qual dessas famílias você acha que é mais rica ou que tem mais riqueza? Alguém pode até argumentar que no curto prazo as 3 têm a mesma quantidade. Porém, se você refletir para o futuro, a longo prazo, muito provavelmente, intuitivamente, você respondeu que a família que tem mais riqueza é a família que tem o dinheiro ou o patrimônio em dólares. Por que isso? Os dados que respondem essa pergunta intuitiva vão te dizer por quê. Porque, na verdade, quem garante o valor de uma moeda não é o papel em que a moeda está impressa, nem mesmo a reserva em ouro que o país tem para garantir a emissão daquela moeda. Quem garante o valor da moeda é o governo, é o país onde aquela moeda é circulada, é aquele país, é aquele governo que está gerando a economia, gerando negócios, coletando impostos e fazendo com que aquela moeda mantenha ou perca o seu valor. Quem garante os seus R$ 100 é o governo brasileiro e a economia brasileira, os empresários e empresas no Brasil que estão vendendo e gerando produtos e serviços para fazer com que aquela moeda continue valendo R$ 100. Para você ter uma ideia com relação ao poder econômico, em 2018, o Produto Interno Bruto do Brasil, o PIB brasileiro, foi em torno de 2 trilhões de dólares. E isso representa 3% do PIB da economia mundial. Se eu tenho $100, quem garante o valor desses $100 é o governo americano. É o governo americano, as empresas e os empresários nos Estados Unidos que estão gerando, vendendo produtos e serviços, gerando negócios, fazendo o quê? Com que o valor daquela moeda continue valendo o que ela vale ou desvalorizando, se for o caso. O Produto Interno Bruto dos Estados Unidos, no mesmo ano de 2018, foi de um pouco mais de 20 trilhões de dólares, 10 vezes mais do que o do Brasil. E esses 20 trilhões de dólares representa 33% da economia global. A resposta para a sua pergunta sobre onde é melhor deixar o meu dinheiro, quem é que vai defender o valor do meu patrimônio melhor? É o governo brasileiro? É o Brasil? Ou é o governo americano? Os Estados Unidos? Uma das maiores economias do mundo. Faz muito mais sentido você ter uma parte da sua reserva sendo protegida pelo país que mais gera recursos ou que mais gera negócios, sim ou não? Esse é o primeiro ponto. Se faz sentido para você dolarizar uma parte do teu patrimônio, o próximo passo nesse webinário é entender como fazer isso. Primeiro, como vencer as barreiras do câmbio. Como você elimina o câmbio do processo de decisão e qual a melhor forma de fazer o câmbio. Depois que o teu patrimônio virou dólares,
Onde que é melhor deixar esse patrimônio? Qual é o melhor veículo para o teu patrimônio ficar ali em reserva? E depois disso, como que você faz o planejamento sucessório da sua empresa ou o planejamento e sucessão da sua família e como é que você vai trabalhar a questão da blindagem patrimonial desse dinheiro que está nos Estados Unidos ou que está em dólares? É sobre isso que nós vamos continuar o nosso webinário. Fique aqui ligado que ainda vem mais informação pela frente. Pensar a longo prazo. Para quê? Para que fazer um planejamento a longo prazo? Deixa eu compartilhar com vocês o segredo de como foi criada as maiores riquezas aqui nos Estados Unidos. As maiores riquezas nesse país foram criadas pelas famílias que pensaram no futuro. Aquelas pessoas que souberam criar, proteger e perpetuar o seu patrimônio. Criar, proteger e perpetuar o seu patrimônio. A questão da criação patrimonial, isso vai depender de cada empresário, de cada negócio, de como é que você está criando a sua riqueza familiar, a riqueza do seu negócio. Agora, quando você quer proteger o seu patrimônio e perpetuar esse patrimônio, isso depende de estratégia, isso depende de planejamento. Sem fazer o planejamento correto, 70% das famílias vão perder as suas riquezas na primeira geração. Vale a pena até repetir, esse fato é chocante. 70% das famílias no mundo perdem as suas riquezas na primeira transição de geração para a segunda geração. E eu vou mais longe. Sem esse planejamento, 90% das famílias vão perder tudo na segunda geração. Se você quer que a riqueza que foi construída pela sua família continue sendo usufruída pela sua família pelas próximas gerações, você tem que ter um planejamento, você tem que se planejar e usar as melhores estratégias para que essa riqueza se mantenha e que ela se perpetue na realidade. E uma dessas estratégias nós estamos tratando nesse webinário, que é a dolarização. E depois disso nós vamos falar também sobre as estratégias aqui nos Estados Unidos que os americanos usam para perpetuar e garantir essa sucessão. Mas vamos primeiro vencer a barreira do câmbio. Quando nós falamos de dolarização, não importa quando e com quem nós falamos, a primeira pergunta que as pessoas perguntam é: mas e o câmbio? Está alto? Será que o dólar não está muito alto? Será que o dólar não está muito baixo? Na verdade, a maioria das vezes as pessoas pensam que o dólar está muito alto e estão na expectativa de que esse dólar vai baixar. E essa expectativa não é baseada em nenhum dado, ou nenhum fato, ou nenhuma análise. É simplesmente uma expectativa pessoal que a pessoa tem baseado no que ela viu no passado. Se o dólar hoje está a 5 reais, mas um mês atrás, ou 2 meses atrás, ou um ano atrás, ele estava valendo 4 reais, a pessoa fica achando, as pessoas ficam achando que esse dólar está alto e ficam na esperança de ver esse dólar baixar antes de tomar a decisão de dolarizar. E aí que mora o maior perigo. Por quantos anos você vai perder esperando essa mudança no câmbio? E quão melhor seria se você tivesse uma estratégia que eliminasse esse processo de tentar acertar o câmbio ideal ou o câmbio específico? Que estratégia nós podemos usar para resolver esse problema? Na verdade, essa estratégia é muito utilizada aqui nos Estados Unidos. Não para comprar dólar, porque eles já trabalham com a moeda em dólares. Mas quando os americanos querem investir em algum ativo, por exemplo, comprar ações de uma empresa, eles usam uma estratégia chamada Dollar Cost Average. Essa estratégia elimina aquela questão emocional da decisão do câmbio. Dollar Cost Average quer dizer o seguinte: compre esse ativo nas quantidades constantes durante um período constante. Por exemplo, se você olhar aqui nesse gráfico, vou colocar um gráfico aqui na tela. Se você olhar nesse gráfico, esse gráfico mostra para vocês o câmbio. Quanto vale um dólar em relação ao real ao longo dos últimos 10 anos. Observe já de primeiro lugar como essa moeda valorizou ao longo do tempo. Se você tivesse comprado um dólar há 10 anos atrás, esse $1 guardado no cofre, sem nenhum rendimento aqui nos Estados Unidos, teria te dado uma rentabilidade média de 11% ao ano. Tamanha foi a desvalorização do real contra o dólar nos últimos 10 anos. Mas nesse ponto aqui, se a pessoa está tomando a decisão no começo de 2015, naquele ponto do gráfico, ela começa a achar: acabou de subir, o dólar acabou de subir, está muito alto, eu não quero comprar, eu vou esperar. E aí ela espera um ano. No começo de 2016, o dólar ficou mais alto ainda do que ele estava antes de dezembro. E agora? Quanto tempo eu tenho que continuar esperando? Como é que eu faço para eliminar isso? Ao invés de tomar a decisão em somente um ponto do tempo,
A sugestão do Dollar Cost Average é que você tome a decisão ao longo dos anos ou ao longo do tempo. Por exemplo, ao invés de dolarizar, se você está criando reserva e quer dolarizar $1 milhão, ao invés de comprar $1 milhão uma vez naquele ponto no tempo, por que não dolarizar ao longo dos próximos 10 anos? Todo dia, naquele mês, você compra $100 mil. E aí, no outro ano, $100 mil no mesmo mês. Crie uma constância e determine que essa é a sua estratégia. E aí, o que acontece? Naqueles pontos do gráfico, você vai fazer a compra e essa compra vai ser, ao longo dos 10 anos, você comprou ou dolarizou o teu patrimônio num preço médio. Esse preço médio é a combinação de o que aconteceu na economia nos próximos 10 anos. E você não tem que ficar tomando decisão o tempo todo. Você toma a decisão uma vez e executa essa operação constantemente ao longo do tempo. Essa é a primeira estratégia com relação à dolarização. Agora, o outro ponto importante é de como fazer essa dolarização. A nossa recomendação é que você use empresas de câmbio. As empresas especializadas em fazer o câmbio, as corretoras de câmbio, registradas juntos ao Banco Central Brasileiro, são bancos de operação com um único só produto, o câmbio. É bem diferente de você fazer o teu câmbio dentro do teu banco principal. Porque o seu banco, os bancos da sua empresa, onde você tem o seu patrimônio, tem vários produtos, dentre eles a operação de câmbio. Mas aquela operação de câmbio não é o produto principal do banco, nem da sua empresa de investimentos. E o que acontece? Quando você solicita essa transação, normalmente eles vão criar regras que, de alguma certa forma ou outra, vão atrapalhar esse processo, porque são regras bancárias. E aquele gerente ou a sua gerente pode não ter tanto interesse assim, vamos falar sério, em tirar o dinheiro daquela conta, porque ela é remunerada, os bônus são calculados em cima de quanto eles têm de ativos em gerência, e de repente você está tirando esses ativos do banco e mandando para o exterior. Talvez eles não tenham maior motivação de fazer essa operação para você. Do outro lado, quando você usa uma operadora de câmbio, só o que eles fazem é o câmbio. Quando você trabalha com aquela empresa, essa é a especialidade deles e é isso que nós recomendamos. Busque uma empresa séria. No nosso caso, nós temos a parceria com a Advance, a corretora. É uma corretora séria que está há bastante tempo no mercado brasileiro e internacional. Eles fazem em média 120 mil operações de câmbios por ano e têm eficiência. Eles têm um processo de análise de câmbio e análise de tendência, porque assim você pode tomar a decisão, calcular qual é a melhor estratégia para você fazer esse câmbio, para pagar o menor custo em termos de IOF, em termos de taxas e tudo mais. Mas esse é o produto específico daquela empresa. Para você ter uma ideia, eles fizeram um câmbio para mais de 21 bilhões de dólares no ano de 2019. Isso é muito importante você entender que na hora de fazer o câmbio, busque um especialista em câmbio, busque uma empresa que só faz isso. Não tente fazer o câmbio através de amigos ou o famoso doleiro. A imagem do doleiro não existe mais a necessidade para esse processo. Por quê? Porque na hora que você faz o câmbio, quando o seu dinheiro chega aqui nos Estados Unidos, as instituições financeiras querem saber qual foi o rastro desse dinheiro, de onde ele veio, por onde ele passou até ele chegar na sua conta. E se você tem o tracing, você tem o rastreamento correto desse dinheiro, você não tem problema nenhum na compra de imóveis, na compra de outros tipos de produtos financeiros aqui nos Estados Unidos. Para evitar dor de cabeça, faça o câmbio de uma forma correta, usando uma média para análise de preço e usando uma operadora especializada em câmbios. Essa é a primeira dica com relação a como fazer o câmbio. Agora, uma vez que o seu dinheiro chegou nos Estados Unidos, onde é o melhor lugar para você manter a sua reserva aqui nos Estados Unidos? Onde é o melhor lugar para você guardar ou manter o seu patrimônio uma vez que ele foi dolarizado? Quando você pensa em criação de reservas, eu vou te recomendar que você use 3 pontos principais nesse processo de decisão. Você quer que o seu dinheiro esteja com segurança e tenha proteção, você quer que ele tenha uma certa rentabilidade também, e você quer ter liquidez. Vamos repetir: liquidez, rentabilidade e segurança. Quando você analisa as opções com relação a esses 3 critérios, você consegue eliminar muitas das opções disponíveis para as pessoas que querem ter o patrimônio aqui nos Estados Unidos. Começando pelos imóveis. Uma grande maioria de brasileiros dolariza o patrimônio para comprar imóveis aqui nos Estados Unidos. Isso vem acontecendo ao longo de vários anos.
tanto que a economia americana vem se mobilizando. Eu moro aqui na Flórida, e na Flórida, na região de Miami, existem vários prédios e desenvolvimentos que foram criados para atender o mercado brasileiro comprando os imóveis aqui nos Estados Unidos. A compra de imóvel é uma compra fantástica, é um patrimônio muito bem visto aqui nos Estados Unidos também, mas ele tem alguns desafios. O primeiro desafio é que a compra do imóvel, ela normalmente é feita na base da emoção e não na lógica e na matemática. A pessoa chega aqui, vem fazer umas férias, faz uma viagem, se apaixona pela vista do imóvel, se apaixona pelo tipo de empreendimento e compra aquela propriedade, não necessariamente avaliando sobre essa perspectiva de liquidez, rentabilidade e segurança. Quando você compra um imóvel, você já elimina o primeiro critério, que é a liquidez. O imóvel, como o próprio nome fala, imobiliza o teu patrimônio. Numa hora de uma crise, numa hora de um momento de dificuldade, se você tentar vender aquele imóvel, você vai ter que liquidar esse imóvel por um preço descontado do valor que você comprou. Existe um risco em termos de tempo e quanto você vai conseguir recuperar desse patrimônio se você precisa de liquidez com uma certa urgência. Para a reserva financeira, não é o melhor caminho. A rentabilidade também é um risco. Se você compra um imóvel com a emoção do local, pode ser que aquele imóvel não consiga ser alugado por preço suficiente que vai cobrir os custos operacionais daquele imóvel. E aí você perde a questão da rentabilidade. Agora, a segurança ainda existe. Você tem a segurança de que o teu patrimônio está ali, ele é sólido, ele é rígido, ele tem um certo valor. Então, você conseguiu dos 3 objetivos, somente um, que foi talvez a segurança. Vamos analisar uma outra opção. Deixar o meu dinheiro na conta corrente, Gustavo. Não quero nem comprar imóveis, nem quero aplicar na bolsa. Eu quero garantir que está na conta corrente. Aqui você vai ter alta liquidez, com toda certeza. O dinheiro está disponível a qualquer momento. Porém, você não vai mais ter nenhuma rentabilidade. Infelizmente, os produtos bancários aqui nos Estados Unidos, a poupança, a conta corrente, ou pequenas ações, pequenos CDs, têm rentabilidade muito baixa. O teu dinheiro vai ficar aqui parado. E ele também não tem um grande grau de segurança. Por que eu vou dizer que o dinheiro no banco não é tão seguro assim? Porque o dinheiro no banco ele está garantido pelo lastro bancário. E o lastro para os bancos nos Estados Unidos é uma reserva fracionária. Para cada $1.000 que você deposita no banco, o banco tem que manter 7% em reservas. Ou seja, dos seus $1.000, $7 estão na reserva. O resto daquele capital é emprestado de volta na economia, através de mortgage, de hipotecas, de cartão de crédito, de financiamentos de carros e automóveis. E aí o teu dinheiro está sempre circulando. Se houver uma crise financeira, como aconteceu em 2008, os bancos são altamente vulneráveis aqui nos Estados Unidos. Portanto, não deixe todo o seu patrimônio em proteção dentro do banco. Se você não vai deixar em banco porque não tem rentabilidade nem segurança, talvez você tente levar esse dinheiro para um outro lugar, que é o mercado de investimentos. Comprar ações, fundos de investimentos. Ali eu vou ter liquidez, ali eu vou ter rentabilidade e segurança. Nem sempre. Por quê? Quando o mercado cai, quando existe uma crise financeira, quando existe um problema na economia, a bolsa despenca e não importa como o gestor financeiro diversificou o teu dinheiro, é muito provável que você vai perder valor, sim, numa queda do mercado. Basta você olhar o que aconteceu agora, recentemente, em março de 2020, com a crise do coronavírus. A Bolsa Americana despencou, a Bolsa Brasileira despencou, os ativos perderam valor de uma maneira violenta e extremamente rápida. E se você está considerando que esse patrimônio é um patrimônio para reservas na hora da emergência, quando ele perde valor na hora da emergência, ele acaba de desvalorizar e acaba de perder a função principal, que é ter uma reserva para emergências ou uma reserva para o futuro. Entre essas 3 opções, existe ainda uma 4ª opção que a maioria das pessoas desconhece. E aí sim, você tem que buscar um consultor financeiro especializado nesse tópico. O tópico que eu estou falando é o plano indexado. O plano indexado ele é ofertado por empresas financeiras americanas, normalmente empresas de seguro e previdência. Essas empresas aqui, que têm mais de 100 anos de existência lidando com o dinheiro do público. Mais de 170 anos em alguns casos, mais de 110 anos em algumas outras empresas. E elas criaram um produto que é protegido, ou seja, quando o mercado cai, ele tem proteção, você não perde o teu patrimônio e nem a rentabilidade que você já conseguiu. E eles também têm rentabilidade vinculada à bolsa, porém sem ter o risco de investimento na bolsa. O plano indexado é um tipo de estratégia que segue o mercado americano. Se a bolsa subir, o seu dinheiro sobe junto,
Mas se a bolsa cair, o teu dinheiro está protegido, ele não perde valor, ele tem um piso e esse piso sempre protege o valor contra desvalorização. Além disso, ele pode ser criado de uma forma que você tenha liquidez. A liquidez vai acontecer ao longo do tempo, mas ela vai acontecer sim. Esse tipo de produto oferta para você o quê? A liquidez, a rentabilidade e a segurança. Nós vamos aprofundar um pouco mais a respeito dessa estratégia, porque nós acreditamos que essa é uma estratégia que não só permite que você tenha uma dolarização de reserva, mas ela também resolve a próxima parte, que é a parte de sucessão. Como é que funciona o plano indexado? Quando eu falei mais cedo, o plano indexado funciona de acordo com um índice da Bolsa Americana. Ele vai seguir, por exemplo, o S&P 500, que é o S&P 500, é um índice que mede 500 ações de diversos setores aqui da economia americana. O equivalente ao S&P 500 seria o Bovespa no Brasil. Como é que o plano indexado dá rentabilidade para o cliente? Ele vai atrelar a rentabilidade naquele plano de acordo com os resultados da Bolsa Americana. Deixa eu falar um ponto importante. Ele não investe o dinheiro do cliente direto na bolsa. Esse plano é garantido e protegido pelo lastro da seguradora. Ela vai criar rentabilidade de acordo com o resultado do mercado. Se o SP, vamos dar um exemplo aqui no gráfico. Se o SP 500 subir 10% de um ano para o outro, o plano indexado vai receber a rentabilidade de 10% naquele ano, assumindo que o teto máximo desse plano seja de 10%. Quando ele ganha rentabilidade, ele trava essa rentabilidade e protege esse dinheiro e os rendimentos para o próximo ano. Se no outro ano o mercado cair 10%, o plano indexado tem um piso. E esse piso, na maioria das empresas, o piso é zero. O que quer dizer um piso zero? Quer dizer que quando o mercado cai, se caiu 10, 15, 20, até mesmo 50% de um ano para o outro, o cliente que tem o patrimônio no plano indexado não perde nada. Ele fica no mesmo piso e espera o próximo resultado no ano seguinte. Se no outro ano o mercado agora se recuperou, caiu 30% e voltou 20% numa subida. Se o mercado subir novamente, o plano indexado vai subir também, mas ele vai subir até um valor de teto. Ele vai subir até o teto máximo. Se nesse caso, nesse exemplo aqui no diagrama, o teto máximo for 10%, quando o mercado subiu 20%, o plano indexado vai ter uma rentabilidade máxima de 10%. Em alguns momentos, eu estou abrindo mão de uma parte do rendimento para garantir que eu nunca tenho que me preocupar com as crises que vão derrubar a Bolsa de Valores americana. Sempre que a Bolsa cair, o meu plano indexado está protegido. E isso é um ponto importante. O outro ponto importante que eu falei mais cedo é comparar a questão do lastro e das reservas das empresas financeiras. Os bancos têm um lastro requerido por lei em 7%. Enquanto que o dinheiro e o capital guardado em uma seguradora tem um lastro requerido por lei de 110%. Para uma seguradora emitir um produto para você que tem uma garantia na sua reserva, ela tem que colocar em reserva bancária ou em reserva no seu portfólio, não é uma reserva bancária, mas uma reserva no seu portfólio, 110% daquilo que ela deve a você. Ou seja, para cada $1.000 que eu coloquei naquela empresa, ela tem que manter $1.100 em reserva. Só que a maioria das empresas que nós trabalhamos, a maioria das empresas americanas de previdência e seguros são empresas centenárias. E a maioria delas tem uma reserva muito além do mínimo requerido por lei. Porque é isso que faz essas empresas serem mais atraentes para os seus clientes. Em média, as empresas que nós trabalhamos têm uma reserva de 4 vezes mais do que elas devem ao cliente. Ou seja, quando você deposita $1.000, elas têm 4.000 ou $4.500 em reserva para garantir aqueles seus $1.000. Esse lastro é um lastro muito melhor do que o lastro bancário. Tanto é, a prova disso foi que em 2008, quando o mercado despencou e aquela crise financeira aconteceu, vários bancos, mais de 800 bancos nos Estados Unidos declararam falência. E nenhuma seguradora americana declarou falência naquele período. Foi simplesmente uma prova de fogo para garantir que você está com seu patrimônio tendo liquidez, rentabilidade e segurança. Agora que nós sabemos como dolarizar, o próximo passo é entender os valores adicionais que o plano indexado pode ofertar com relação à sucessão da sua família. O que é isso? Sucessão e o que é o extra adicional que os planos indexados oferecem? É a questão de ter o seguro de vida atrelado nesses planos como estratégia financeira. E eu vou explicar para você por que isso é importante.
criar um legado familiar e garantir a sucessão empresarial são benefícios adicionais que você pode ter naquele plano indexado. A maioria dos planos indexados ofertados pelas financeiras, empresas de seguro e previdência aqui nos Estados Unidos, tem também a função do seguro de vida atrelado. Normalmente, esses planos são planos de seguro de vida que você tem o que eles chamam de cash value, ou seja, parte do seu depósito paga pelo seguro de vida, mas a maior parte do depósito fica mantido na conta na função de cash value e tem a sua rentabilidade atrelada ao plano indexado. Ou seja, quando você faz um depósito para dolarizar, você está criando um seguro de vida e mantendo a maior parte desse dinheiro dentro desse seguro de vida como cash value com rendimento indexado. O que isso quer dizer na prática? Em primeiro lugar, que ao fazer essa dolarização, você já tem um benefício que multiplicou a tua herança. O seguro de vida vai criar uma herança maior do que o valor depositado, muitas vezes 3 vezes mais, 5 vezes mais, até 10 vezes mais do que aquele valor aportado, dependendo da idade, da situação de saúde daquela pessoa, daquele cliente. E isso permite, a função do seguro de vida permite que você tenha flexibilidade em gerar liquidez para as próximas gerações. Quando você escolhe quem é o seu beneficiário numa pólice de seguro de vida aqui nos Estados Unidos, você elimina o processo de herança e sucessão por inventário. Você cria uma sucessão automática com uma liquidez imediata, sem pagar impostos de renda naquele dinheiro recebido. Os herdeiros de um seguro de vida não pagam imposto de renda sobre aquele dinheiro recebido, nem nos Estados Unidos e nem na maior parte dos países do mundo, inclusive o Brasil. O seguro de vida é considerado livre de impostos. Isso permite que você planeje o seu legado familiar para os filhos, para os netos, para as próximas gerações. Também permite que você equilibre e faça um planejamento na sua empresa. O que aconteceria na sua empresa se você tem 2 ou mais sócios, se um dos sócios falecer? O que acontece com a herança daquele sócio para a família que fica? Em muitos casos, as empresas familiares não têm como gerar liquidez imediata e acabam trazendo aqueles familiares para dentro da operação da empresa, o que não vai dar certo em muitos casos. E em outras situações, as empresas têm que se descapitalizar para comprar as partes daqueles herdeiros. Para evitar esse problema, você faz um acordo de sucessão empresarial, onde a empresa mantém um seguro de vida no nome dos sócios e, na falta de um deles, o valor das ações daquele sócio são comprados pelo seguro de vida internacional e esse dinheiro é pago para as famílias, para os familiares e herdeiros, como as cotas daquele empresário, daquele sócio, e a empresa não tem que se descapitalizar na perda de um dos sócios. Esse tipo de planejamento são estratégias que nós podemos ajudar você a definir quais delas fazem mais sentido para a sua família, para a sua empresa, para o seu legado, e que podem ser agregadas ao processo de dolarização. O outro ponto importante dessa estrutura do seguro de vida é a blindagem patrimonial. Blindagem patrimonial. Parte da questão de dolarização também inclui a proteção do patrimônio alocado. O que acontece com muitas das pessoas que querem ter uma reserva em dólares? Eles querem que essa reserva também esteja protegida contra futuros credores, contra ações judiciais, litígios que podem acontecer no Brasil ou em outros lugares do mundo. Se você tem uma empresa que tem um ativo ou um passivo de litigioso muito grande, isso é muito importante, que você faça esse planejamento com isso em mente. E também proteção contra os impostos de renda. A rentabilidade nesses tipos de plano, nos planos indexados dentro de um seguro de vida, oferecem todas essas vantagens na questão da proteção e blindagem patrimonial. Número 1, o dinheiro dentro de um seguro de vida legalmente nos estados da Flórida e do Texas, nos Estados Unidos, são garantidos pelas leis americanas dos estados e a lei federal de estarem protegidos contra credores e contra ações judiciais. Isso quer dizer que nenhum juiz ou nenhum credor pode te obrigar a desfazer aquela estrutura para ter que pagar dívidas ou ter que pagar algum processo jurídico. Isso também é válido para os seguros internacionais, porque eles são mantidos em países que protegem e garantem essa soberania e essa proteção. Em resumo, somente o dono daquele plano tem acesso àquele dinheiro que está lá sendo criado como reserva dentro daquele seguro. E o outro ponto é a proteção contra impostos. O rendimento nesses planos, nós falamos de rentabilidade atrelada ao plano indexado.
o rendimento no plano indexado também está protegido contra imposto de renda nesse crescimento. Se um belo dia esse dinheiro for utilizado, você pode lançar mão de estratégias aqui nos Estados Unidos e globais que, através de empréstimos desse próprio capital, você não tem que declarar renda ou não tem que declarar que teve rentabilidade naquele capital. Mas, no momento que esse dinheiro está lá, mantendo uma reserva, e ele é passado para a próxima geração através do seguro de vida, ele também está blindado contra o imposto de renda ou os impostos de herança na questão da sucessão. Todas essas estratégias só fazem sentido se faz parte do seu planejamento a dolarização a longo prazo, se faz parte do seu planejamento criar um legado familiar, ou seja, estabelecer e garantir a sucessão da sua família ou a sucessão empresarial, e se faz parte do seu planejamento ter uma reserva com rentabilidade, liquidez, segurança e blindagem patrimonial. Se isso faz sentido para você ou para sua família, o próximo passo qual é? O próximo passo é entrar em contato com um dos nossos consultores. Muito provavelmente a pessoa que te convidou para esse webinário tem acesso a esses recursos e a essas estratégias. Entrar em contato com essa pessoa para você ter uma reunião individual e um levantamento de quais são as suas necessidades e qual é a melhor estratégia ou o que faz mais sentido para você e para sua família com relação à dolarização e sucessão patrimonial. Eu espero que esse webinário tenha trazido para você bastante informações a respeito dessas estratégias, a respeito de ideias, e espero, muito sinceramente, que você possa, em breve, dar um próximo passo com um dos nossos consultores, que nós possamos te ajudar a planejar o futuro da sua família. Um grande abraço para vocês, muito obrigado pelo seu tempo, até o próximo, tchau.